tantas pessoas no nosso encontro. Você que está em casa, que participou do encontro ontem, né? Um ambiente maravilhoso, os irmãos estão aqui. Como foi bom, né? Nós nos reunimos. E isso é só o começo de uma grande obra. Reunir homens valorosos, né? Homens de Deus, para orar, para guerrear, lutar pelas suas famílias e fazer diferença nessa geração corrompida, né? Deus está levantando, irmãos, aqui um grande exército do Senhor, uma família liderada por homens de Deus, conduzida pelo Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 9, a Bíblia diz assim, versículo 6, lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Oh, glória! Amém? Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Olha que coisa linda, né? Esse versículo ele mostra que nós devemos fazer isso de forma voluntária e alegre, feliz, sabendo que Deus é provedor, que Ele é o Deus que provê todas as coisas, é Ele que nos dá, né, a condição de levantarmos cedo para irmos trabalhar, para conquistarmos o nosso pão. Que coisa boa! Aí versículo 8 diz assim, Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada, não somente as questões, né, relacionadas às suas finanças, a bênção de Deus sobre as coisas materiais, mas aqui vai além, né? Ele diz assim, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, fala em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo, fala tudo, que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Deus quer nos abençoar grandemente. Deus é uma fonte de bênção para a nossa vida. Então, você vai estar se preparando, né? Se preparando aí para dizimar, ofertar ao Senhor. Nós temos também a nossa chave Pix aí da nossa igreja, né? Está sendo projetada aqui para a gente. Também aí através do QR Code aí nas nossas transmissões, você pode participar dessa obra aqui da Igreja Casa na Rocha. Nós estamos atuando na cidade de Umuarama, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, mas também abençoamos missionários, pastores, obras que nós entendemos que é obra de Deus, que tem as suas necessidades também. Essa igreja tem um olhar para fora das suas paredes. Então, nós abençoamos, né, também a obra de Deus em toda a terra. Nós queremos daqui, irmãos, abençoar missionários em cada canto do mundo, enviar também, né? Nós queremos ganhar, queremos consolidar, queremos treinar e queremos enviar. As células, elas têm essa função, né? Ontem também tivemos células. Sábado também aqui na Igreja Casa na Rocha é dia de células. Amanhã temos 2 células, tá? Se você quiser participar, 2 células amanhã. Na terça temos células também. E na quarta-feira nós temos aqui uma reunião poderosa. Uma reunião poderosa que é o nosso culto da fé. O culto da fé é maravilhoso porque a gente tem visto assim pessoas chegando, né? Vindo para começar os seus propósitos aí que eles fazem diante de Deus. Aqui nós oramos pelos propósitos, né? Nós temos um cartãozinho que nós entregamos para que você possa fazer a sua campanha. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, quiser vir aqui na rua Doutor Camargo, 4555, às 20 horas, nosso culto da fé. Nós temos ouvido testemunhos maravilhosos, irmãos. E não somente aqui, ontem na nossa célula dos jovens, né? A célula não parou. O pastor Rildo não estava, mas a Luz estava lá com a galera. E tinha visitantes, né? Vários visitantes lá na casa da irmã Damares. A célula dos jovens tem crescido também, tá bom? Então, se participe, né? Se envolva, em nome de Jesus, faça parte desse momento maravilhoso. Nós temos também feito aqui os nossos batismos nas células.
Já fizemos uma semana passada e teremos na próxima semana, né, nós teremos também outro batismo em uma das nossas células. Isso é também maravilhoso, vendo Deus resgatando pessoas, consolidando através dos ensinos que nós temos feito nas nossas células, tá? Então venha. Domingo pela manhã sempre esse momento maravilhoso na escola bíblica, e domingo à noite o nosso culto da família. Hoje, olha, você que está aí, não perca, venha para cá, para a Igreja Casa na Rocha, venha participar do nosso culto da família. Essa igreja está sempre cheia, um ambiente acolhedor para você e toda a sua casa, seus filhos, né, aí desde 0 a 100 anos, nós estamos aqui para receber você, tá bom? Com todo carinho. Temos as nossas classes infantis ali, estamos nos adequando cada dia, melhorando a cada dia, para que essa geração cresça na igreja com alegria. Com alegria, irmãos, esse é o nosso propósito, é gerar aqui, através das nossas vidas, nós que já estamos nessa idade, nós podemos caminhando atrás de nós, uma geração de filhos fortes, consolidados, ensinados através da palavra de Deus. Amém? Na quarta-feira que vem, nessa quarta-feira agora, dia 3, é o quê? Fala comigo, o aniversário da Igreja Casa na Rocha. Amém? Vamos dar uma salva de palmas. Oh, glória! 2 aninhos de vida. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, olha, isso é motivo de grande alegria e de celebração. Nós estaremos aqui, eu acredito que essa igreja vai estar lotada. Nós vamos fazer uma celebração lindíssima, né? Cadê o nosso cartaz aqui do aniversário da igreja? Projeta aí pra gente. Temos um convidado especial, né? Pastor Rodrigo, né? Isso, pastor Rodrigo já está debaixo de oração há dias. Temos orado por esse momento, é um momento impactante também. Traga um visitante, né? Traga alguém que ainda não conhece a Jesus. Aniversário da igreja, quarta-feira agora. Nós estamos pedindo aos irmãos de forma carinhosa, né? A igreja também vai estar participando, comprando refrigerantes e tudo. Você pode trazer um salgadinho, alguma coisa para participar desse momento. Fique à vontade, tá, irmãos? Mas é importante você pensar. Aí pense na sua família, nos seus irmãos, toda a sua família. Traga aí meio cento de salgado para ajudar a gente aqui, né, nessa festa. Nós vamos estar recebendo pessoas, nós vamos estar recebendo visitantes, então é importante você participar. Eu acredito que será uma noite de abundância também, em nome de Jesus. Então, quarta-feira, o nosso aniversário. Aleluia, glória a Deus. Estou esquecendo de algum aviso, pastor Gil? Acho que não, né? Então, vamos nos colocar de pé. E vamos fazer isso com alegria no nosso coração, dedicar ao Senhor os dízimos, que é do Senhor, e é santo ao Senhor, e as nossas ofertas, tá bom? Também ali nós temos uma maquininha, né? Você pode fazer com cartão de débito, de crédito ali também, fazer a sua oferta, assim como você desejar no seu coração. Seja sempre livre para participar dessa obra de Deus. Enquanto vamos ouvir um louvor, você pode dirigir até aqui, depois nós vamos orar pela sua vida, amém? Aleluia. Traga sua oferta no altar. Oh, glória. Tua fidelidade é grande. Quantos podem dizer isso? Cante. Tua fidelidade incomparável é, ninguém é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. De novo. Tua fidelidade, oh Deus, é grande. Obrigado, Senhor. Tua fidelidade
tua fidelidade. Erga suas mãos para o céu. Senhor, obrigado pelo privilégio, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Derramar, ó Pai, e Senhor, na tua casa, o Senhor tem derramado das tuas bênçãos. E nós te agradecemos, ó Deus, pela tua provisão sobre os nossos lares, sobre as nossas casas, sobre a vida desta igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem derramado da tua provisão nesta casa, Senhor, através dos nossos irmãos queridos, através das ofertas voluntárias, dos dízimos, ó Deus, que nós temos entregue ao Senhor. Nós temos sido cooperadores fiéis, meu Pai, e o Senhor tem se agradado desta obra. Eu te agradeço, meu Pai, pela tua bênção sobre nós. Abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Pode se assentar. Nós vamos ouvir uma ministração agora do Senhor ao nosso coração, com o nosso pastorzão querido, tá bom? Ele vai estar ministrando a palavra de Deus, nossos estudos aqui, estudos que nós temos ouvido muito sobre família, e hoje nós aprenderemos muito mais uma vez, com o pastor Gil vai estar ministrando. Amém? Abra o seu coração para a palavra de Deus. Fala assim para o Senhor: Senhor, fala comigo, amém? De forma carinhosa, olha, Deus está aqui, presente, fala comigo, Senhor, amém. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Pai, no nome de Jesus, nós nos consagramos ao Senhor, pedimos a Tua graça sobre nós, ó Deus, nessa manhã. Aleluia, Deus. Nós nos consagramos diante do Teu Espírito Santo, que Ele ministra aos nossos corações, ó Deus, nos ensinando, governando a nossa vida, manifestando a Tua graça, a Tua glória sobre nós e a Tua unção neste lugar. Que o Espírito Santo governe soberanamente, que Jesus seja o Rei soberano dos nossos corações, da nossa mente, da nossa vida. Fala conosco, Pai, transformando a nossa parte emocional, afetiva. Deus, nós consagramos o nosso coração diante do Senhor. Tua palavra diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Queremos guardar o nosso coração, o bom tesouro do nosso coração diante da Tua presença. Perdoa os nossos pecados, nos lave com o Teu sangue precioso. Nos purifica, Pai, nos fazendo mais alvos do que a neve, Senhor. Isso só é possível pelo poder do sangue de Jesus vertido naquela cruz. Por nós não seríamos capazes, mas em Ti podemos todas as coisas, em Cristo que nos fortalece. É o que nós te pedimos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Abra comigo, meu irmão, minha irmã, no Salmo 127. Salmo 127. Estamos na nossa escola bíblica, falando sobre temáticas de família. E hoje o nosso tema é criando filhos no altar. Criando filhos no altar do Senhor. Quando eu falo no altar, não estou dizendo que meus filhos vão ser pastorzinhos. Não é isso, tá, gente? Se forem, amém. Não é eu que chamo, quem chama é o Senhor. Amém? Meu pai teve o privilégio, pela graça de Deus, de consagrar desde pequenininho os 4 filhos e sempre profetizou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, graças a Deus, os 4 filhos hoje estão servindo tempo integral na casa do Senhor. Os 4 são pastores, né? Minhas irmãs exercem o ministério pastoral, mas são obreiras, né? Pastoras a nível de cuidar de gente, cuidar de mulheres, cuidar de crianças. Isso é tremendo, irmãos, porque desde pequenininho meus pais profetizaram. Então tudo aquilo que nós vamos ministrar hoje aqui, nós vivemos dentro da nossa casa. E por vivermos isso dentro da nossa casa, isso nos deu autoridade para que, pela graça de Deus, possamos ensinar sobre criação de filhos. Até recomendo para os irmãos que quiserem aprender mais sobre esse aspecto. Gostaria de indicar pelo menos 2 livros
extraordinários sobre criação de filhos. Um deles nós temos ali na nossa livraria, se chama Filhos, Cada Fase, Novos Desafios. Filhos, Cada Fase, Novos Desafios. Foi escrito pelos meus pais. Eles têm 17 livros escritos e muitos deles, a maioria deles na temática de família, na área de família. E ali é interessante que eles vão ensinando cada fase, cada faixa etária, como é que os pais têm que lidar com os filhos. Tem um outro filho também, um outro livro maravilhoso de um pastor norte-americano, talvez um dos melhores livros que eu já li sobre esse assunto. Nós não temos aqui, mas você pode encontrar na internet. Se chama Pais Sábios, Filhos Brilhantes. Pais Sábios, Filhos Brilhantes, do John MacArthur. John MacArthur é um pastor da Grace Community Church de Houston, no Texas. Pastor extraordinário, uma mega igreja, e um homem que já escreveu mais de 100 livros, para vocês terem uma ideia. Ali naquele livro ele fez uma série de ministrações, através dos seus programas na rádio, e os seus escritos foram transformados num livro sobre criação de filhos, tá? Então, você aqui talvez seja filho, talvez você um dia seja papai, alguns aqui, já são pais. Então, sempre essa temática de criação de filhos é extremamente importante à luz da palavra de Deus. Amém? Vamos ver então o que a Bíblia diz sobre família, sobre casamento, sobre relacionamento e sobre como Deus enxerga os filhos no contexto da família. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que esse texto quer dizer e quer ensinar para nós, irmãos? Além do nosso trabalho, da nossa responsabilidade, daquilo que temos que fazer como pais, Pais aqui eu incluo os dois, marido e mulher. O papel da criação dos filhos não é só da mãe, também é dos pais. É claro que quando o pai falta, no sentido emocional, afetivo, às vezes abandonou o lar, ou então o pai é ausente, a mãe automaticamente, pela graça de Deus, consegue, da sua maneira, do seu jeito, com a ajuda do Senhor, suprir determinadas deficiências pela ausência paterna. Deus a capacita, porque a Bíblia diz que Deus é pai de órfãos e juiz das viúvas. Tem muita mulher que é viúva de marido vivo. Sim ou não? Porque casou às vezes com um homem como se estivesse morto. Às vezes está até ali em corpo, mas a cabeça dele está longe, não cumpre função nenhuma como cabeça do seu lar, dentro da sua liderança. É como se fosse ausente, é como se ela fosse viúva. E muitas vezes os filhos também se sentem órfãos. Às vezes não perderam fisicamente por morte, ou por alguma tragédia os seus pais, mas o pai é como se não existisse. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus, através do nosso Deus que é soberano, a Bíblia está dizendo que Deus é pai de órfãos. Amém? E juiz, ou seja, aquele que julga a causa, aquele que capacita, aquele que provê as necessidades das viúvas. E isso é tremendo, é glorioso, porque Deus é aquele que supre as nossas totais necessidades. É o que está dizendo aqui o texto, é Deus quem edifica a casa. Existe a nossa parte e a parte de Deus. Tem gente que pensa que tudo é Ele que faz. A Bíblia está dizendo que não. É Deus que também edifica a sua casa, o seu lar e a sua família. E se não é a força, a graça, o poder de Deus operando através de você e em você, você não seria capaz de criar uma família para a glória de Deus. Amém? Isso é tremendo. Reconheça a força e a graça de Deus. Tudo de bom que nós fazemos nessa vida, irmão, não é mérito nosso, é dele. Amém? A Bíblia diz, é Ele quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Ou seja, tanto o desejo de fazer o bem, como a própria realização do bem através de nós, quem faz é o Senhor.
Amém? É mérito dele, toda a glória é para ele. É ele quem edifica a nossa casa, o nosso lar, por isso nós dependemos dele. Por isso nós nos consagramos a ele, por isso nós nos dedicamos a ele. Amém? Que Deus tenha a primazia do teu coração, da tua vida, da tua família, que ele seja o centro. É o Senhor quem edifica a casa. Vamos falar junto? É o Senhor que edifica a casa. E glória a Deus porque ele nos usa nisso. Versículo 2: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados enquanto dorme. Ó, de novo aquilo que eu falei. Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando a seu favor. Olha que coisa linda, gente, essa promessa de Deus. Enquanto você está trabalhando, Deus te capacita, Deus te dá força, Deus te dá virtude, Deus te dá capacidade, Deus te dá excelência no fazer. Mas quando você está dormindo, tem alguém que continua trabalhando a seu favor. Agindo através das circunstâncias, agindo através de pessoas, Deus trabalha em nosso favor. Você já percebeu, né? Não sei, estou vendo aqui o Guto, né? Vários pais de família aqui, o Giovanni. Quando você casa, uma coisa é você prosperar quando é solteiro. Isso é possível? É claro. Mas parece que quando a gente casa, quando a gente forma família, nós prosperamos ainda mais. Parece que Deus entra no negócio e faz questão de nos abençoar ainda mais. É ou não é, irmãos? É, você vai observar, né, vocês jovens que estão aqui, quando casarem, formarem família, vocês vão ver que, claro, as despesas aumentam, mas a prosperidade também de Deus aumenta sobre a tua vida. Porque Deus trabalha em favor daqueles que nele confiam. Glória a Deus. Aí vem o versículo tema do que nós vamos falar, versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Fala comigo, os filhos são herança do Senhor. Em outras palavras, são presentes de Deus. É a maior riqueza que nós podemos estabelecer nessa terra, irmão, é um legado através dos filhos. Deus é um Deus de famílias, Deus é um Deus de herança, Deus é um Deus de legado. E o nosso legado, ele passa através das gerações, através dos nossos filhos. Que tipo de legado você tem deixado aos seus filhos? Que tipo de pai você tem sido? Que tipo de mãe você tem sido? Que tipo de exemplo você tem dado aos seus filhos? Será que você olha para eles como uma herança? Todo mundo aqui quer uma herança, sim ou não, irmão? Seja material, seja espiritual. A herança é um desejo de todo ser humano. Assim também nós temos que olhar para os nossos filhos como um tesouro, como uma herança. Filho nunca é problema. Filho nunca é uma pedra para atrapalhar o meu caminho e eu tropeçar, não. Filho é uma bênção. É um privilégio, é uma graça, é uma dádiva celestial, é herança do Senhor. Amém? Eu me lembro quando a Giovana nasceu, eu acho que foi depois do meu casamento, foi a emoção mais linda que eu já tive na minha vida. Talvez foi até maior do que até o meu casamento. Eu me lembro quando eu peguei ela a primeira vez nas minhas mãos. Eu chorei tanto, cada um deles, o Emanuel, também o Miguelzinho. É uma sensação assim extraordinária, irmão. Você vê aquele ser, você vê aquela criança pequenininha pela primeira vez. Tem uma música tão linda de um autor mexicano, né? Que ele diz assim, que eu não me dava conta, que quando eu te peguei nos meus braços, eu não percebi que eu estava pisando em terra santa. Olha que coisa linda. Eu sempre quando eu ouço essa música, eu choro. Porque me vem à memória assim essa cena de quando eu peguei a Giovana pela primeira vez, a maneira como Deus fala conosco através dos filhos, a maneira como Deus nos dá, nos compartilha da sua própria paternidade, do seu próprio coração amoroso, paterno, nos dá essa capacidade. Irmãos, essa é uma das expressões mais lindas da humanidade. É uma coisa linda, gente, gerar filhos. Que você olhe para os seus filhos como uma herança, como um tesouro.
Eles precisam saber que são especiais, você precisa validá-los. Você precisa declarar o seu amor para eles. Diariamente, irmão, diariamente você precisa amá-los, pais carinhosos, pais amorosos, pais afetuosos. Essa é uma das grandes marcas que os meus pais deixaram no meu coração. Pais amorosos, pais preciosos. E essa é a marca que eu... Por que vocês acham que o pastor Giovanni é tão amoroso? E eu sei que eu sou assim. É uma característica natural minha. Vocês já perceberam? Eu gosto de abraçar todo mundo, beijar todo mundo. Eu não estou nem aí o que os outros vão pensar de mim. Eu não ligo. É uma coisa natural. E sabe aonde eu aprendi a ser assim? Dentro da minha casa. Pais amorosos geram filhos amorosos. Pais graciosos, perdoadores, geram filhos graciosos e perdoadores. Pais muito duros, muito estúpidos, grosseiros, sabe, rudes, geram filhos tóxicos. Grosseiros, estúpidos, cavalos, brutos, que saem ferindo e dando coice em tudo e em todos. Talvez você olhe para mim e fale, pastor, a minha criação foi difícil, foi na ponta da bota, foi na grosseria, foi na estupidez. Talvez você foi criado, né, ali na fazenda, numa chácara, no meio rural, e antigamente os pais eram muito duros. Irmãos, não é porque teus pais erraram nesse aspecto que você vai errar. Nós estamos conectados à fonte da graça, à fonte do amor. E a fonte do amor é o Senhor. Amém? Em tudo aquilo que teus pais falharam, você não precisa falhar. Por exemplo, meu pai foi uma tragédia financeira. Eu nunca fui uma tragédia financeira. Com os erros do meu pai, eu decidi no meu coração não errar igual ele. Amém? As gerações podem melhorar. As gerações podem se aperfeiçoar no Senhor. É Deus quem muda, é Deus quem transforma. Uma das coisas mais lindas de Deus é a transformação. É ao longo das gerações, as gerações não piorarem, mas melhorarem. Se aperfeiçoarem no Senhor. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração agora e fala assim, Senhor, me ajude a ser uma pessoa graciosa, amorosa, afetuosa, para a glória de Deus. O mundo já está cheio de rispidez, de dureza, de estupidez, de grosseria. A igreja tem que ser uma igreja como nós estamos criando aqui, glória a Deus, uma igreja afetuosa, uma igreja amorosa. Quantas pessoas já me relataram, pastor, eu me senti em casa nesse lugar. Pastor, eu nunca fui tão amado como nesta casa. Irmãos, eu sempre quero ser um exemplo para vocês nisso. Sempre. Assim como meu pai foi um exemplo. Ele errou em outros aspectos, financeiros e tal. Mas nesse aspecto, de olhar para nós como uma herança, como uma riqueza, como algo lindo. Na verdade, a grande glória dos meus pais são seus filhos. A maior riqueza que o meu pai criou são os 4 filhos no altar do Senhor. Irmãos, não existe riqueza maior do que isso. No altar aqui, não é no sentido de ministério só, não. Mas no sentido de criar os filhos na presença de Deus. Cada gesto, cada decisão, cada atitude sua pode trazer os seus filhos para a presença de Deus ou repeli-los, tirar deles a presença de Deus. Olha a importância e a responsabilidade nossa diante do altar do Senhor. Os filhos são herança do Senhor, versículo 3. E o fruto do ventre, o seu galardão. Galardão fala de presente, fala de recompensa. Quem aqui gosta de receber presentes aí? Levanta a mão. Todo mundo. Quem não gosta de receber presente? Glória a Deus. Olha lá, tem um aqui que adora, tá, gente? Esse menino aqui, glória a Deus. Eu gosto mais de dar presente que receber, mas também, como toda pessoa gosta de receber. É claro que eu gosto de receber presente, mas eu tenho mais prazer em dar.
E é uma das linguagens do amor, dar presentes. Isso é maravilhoso, gente. E não precisa, às vezes, ser uma coisa ultra mega cara. Não, um detalhe, uma coisinha, né? Que mostra a expressão do seu coração em favor de alguém. Glória a Deus. Ó, esse altar aqui, nós ganhamos, foi um presente do irmão para a igreja. Olha que coisa linda. Eu fui orçar com ele, a gente queria fazer para a igreja. Ele fez lá o orçamento, me passou o valor, daí passou alguns dias, ele me ligou e falou: pastor, eu não quero cobrar da igreja, eu quero ofertar para a igreja esse lindo altar. Olha que coisa linda. Foi Deus quem tocou no coração dele. Eu iria pagá-lo. Isso é tremendo. Isso é tremendo quando a gente aprende a dar valor, né? Olhar para os nossos filhos, olhar para as pessoas como tesouros, como preciosidades. É assim que você tem que olhar para os seus filhos, como um fruto de você mesmo, um fruto que veio do seu ventre, no caso das mulheres. Por isso que a ligação da mulher é muito mais forte com relação aos filhos do que o pai. Sim ou não? Sim. Porque o filho vem do fruto do ventre, vem de dentro das mulheres. Elas carregam o fruto do ventre, a criança, durante meses. O pai só joga a sementinha e fica torcendo, é claro, vibrando, orando e abençoando aquele ventre lindo. Irmãos, olhe para os seus filhos como um galardão, como um presente, como uma herança que Deus entregou nas suas mãos. Amém? Versículo 4: como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Eu tenho experimentado isso, né? Coisa linda ver meus filhos aqui servindo ao Senhor. Emanuel aqui é responsável da parte da mídia. O Miguelzinho é professor ali na escolinha das crianças. Que alegria, irmãos. Minha filha também, hoje está estudando lá em Maringá, mas sempre cuidou das crianças aqui na igreja. Tem uma alegria de servir no reino de Deus. Irmãos, isso é lindo. Criar os filhos no altar. São poderosos. O homem se torna poderoso quando vê os filhos da mocidade trabalhando, produzindo, fazendo coisas para a glória de Deus. Amém? Já vai preparando o seu filho para aquilo que você está fazendo, a sua empresa, o seu negócio, o seu ofício, o seu trabalho, ou o trabalho e ofício dele, vá projetando ele para o futuro. Somos nós, os pais, responsáveis de projetarmos os nossos filhos para o futuro. Você, papai e mamãe, são responsáveis de gerar o destino deles, de firmar a sua identidade, e identidade gera destino. E que os nossos filhos tenham um destino glorioso para a glória de Deus. Amém? Fala comigo, identidade gera destino. São como flechas. A flecha, ela tem um objetivo, ela tem um alvo. Os filhos têm um alvo, têm um propósito, têm um objetivo. A flecha, ela tem um caminho a ser percorrido. E o caminho é o caminho de Deus, é o caminho de vida eterna. Deus tem um alvo para os seus filhos, Deus tem um propósito para cada um deles. Cada filho tem uma personalidade diferente, sim ou não? Sim. Não podem ser comparados entre eles, porque cada filho é diferente. A Bíblia diz em Provérbios que quem usa de comparação é falto em entendimento. Tem muito pai e mãe que faz essa burrice, fica comparando os filhos. E acaba ferindo e machucando os filhos. Porque quer comparar um com o outro. E aí aquele que é comparado de forma inferior ou negativa se sente rejeitado. Querido, uma das piores dores que existe é a dor da rejeição. Sim ou não? Quem já sofreu essa dor da rejeição? Eu já sofri. Todos nós já experimentamos a rejeição de alguém, de algo ou de alguma pessoa. Sim ou não? Sim. Então não rejeite os seus filhos. Ame os seus filhos. Gere identidade, valide, sabe? Fale palavras de afirmação do valor, da importância que eles têm para o teu coração. São flechas
na mão de um homem poderoso. E no 5 termina: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Olha só, quanto mais filhos, melhor para Deus. Quanto mais filhos, quanto maior o nosso legado, mais abençoado é esse homem que enche deles. Deles o quê? Dos filhos. A sua aljava. A aljava era aquele cestinho que ficavam as flechas. O cesto é um símbolo da nossa casa, onde os nossos filhos habitarão e formarão depois, mais para frente, as suas próprias casas, as suas próprias famílias. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Ou seja, você não vai lutar sozinho. Os seus filhos estarão com você. Se você gerar uma família em unidade, uma família que juntos venceremos os problemas, as pessoas que se levantarem contra nós não prevalecerão contra nós, ou os demônios, seja quem for. Por quê? Porque nós, como famílias, juntos, iremos lutar contra eles. Amém? Glória a Deus. Diante dos problemas, a família tem que se unir e não se dispersar. Diante dos problemas, a família não tem que ficar brigando, procurando culpados. Não, ela tem que se unir no propósito e batalhar e lutar junto contra os seus inimigos. Amém? Então, aprenda isso. Uma das funções mais gloriosas da família é a geração e a formação de filhos. Num lar cristão, os filhos são discípulos do Senhor, colocados sobre a nossa responsabilidade. Fala comigo: os meus filhos são discípulos do Senhor. Talvez eles ainda não estejam no reino, talvez eles estejam desviados, mas você vai continuar profetizando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fala comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Querido, a palavra tem poder, a palavra profética cria onde não existe. Quando você profetiza, quando você declara, por mais que no mundo natural ainda não exista, no mundo espiritual isso vai existir. Porque se você declarar a palavra de Deus, e isso está na Bíblia, Atos 16, creia e será salvo toda a tua casa. Existe uma promessa de salvação para nós e os nossos filhos. Então profetiza, declare isso. Eu me lembro da história do Paulo Canuto. Ele era um bandido, ele era um chefe de quadrilha, liderava mais de 50 bandidos na Baixada Fluminense. Mas a mãe dele, durante 10 anos, orou por ele, e por mais que ele falava: mãe, eu sou bandido, mãe, eu não tenho valor, mãe, eu sou criminoso mesmo, a mãe dele olhava para ele e dizia: filho, você vai ser profeta e apóstolo entre as nações. Amém? Ou seja, ela via pelos olhos da fé. Ela declarava palavras proféticas, e hoje o pastor Paulo Canuto é um profeta de Deus, viaja o Brasil inteiro, é um dos caras mais conhecidos do meio pastoral que eu conheço, valorizado, amado, querido no Brasil inteiro, irmão. A agenda dele é lotada. Para você chamar ele, por exemplo, para vir para cá, tem que ser um ano antes, senão você não consegue. É lotada. Um bandido, um líder de gangue, um criminoso, mas que tinha uma mãe que profetizava: o meu filho vai ser profeta e apóstolo entre as nações. Ele ficou durante anos na Itália e levantou a igreja mais poderosa da Europa. Pegou um pastor arrasado de uma igreja tradicional, levava ele para o monte, e através de um ministério de futebol, e subindo no monte junto com aquele pastor, levantou hoje uma das igrejas mais poderosas da Europa. A maior igreja evangélica da Europa. Tem mais de 2.000 membros. Ministério Saron, na cidade de Palermo. Amém, irmãos? Vocês acreditam nessas coisas? Sim ou não? Fala comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha o que é uma mãe profetizando sobre a vida do filho. Olha o que é uma mãe que tem entendimento espiritual, apesar daquilo que ela estava vendo, ela estava crendo.
e Deus honrou a palavra daquela mamãe. E foi tremenda, a conversão dele foi dentro de um fosso, fugindo dos policiais. Ele entregou a vida para Jesus. Ali ele falou com Deus da sua maneira ali: Senhor, se o Senhor me libera. Ele estava sendo perseguido pelos policiais, ali fugindo num roubo de banco. E ali dentro do fosso, escondido dos policiais que estavam procurando, ele disse: Senhor, se o Deus da minha mãe existe, ele me salvar dessa situação, eu vou servir a ele. E a partir daquele dia ele foi para Maringá, foi ali no Molive, que é um centro de recuperação de drogados, e Deus transformou a vida dele. Hoje é um pastor poderoso para a glória de Deus. Amém, irmãos? Deus faz coisas incríveis na vida daqueles que se rendem totalmente a Ele. Nossos filhos são discípulos do Senhor. Fala comigo, os nossos filhos são discípulos do Senhor. Glória a Deus. Vão ser excelentes profissionais, vão ser pessoas maravilhosas na sociedade, vão ser homens e mulheres de Deus, nas diferentes funções, vocações, profissões, mas serão discípulos do Senhor. Diz a Bíblia que eles são como flechas na mão de um guerreiro. Quem são esses guerreiros? Somos nós. Será que você tem guerreado pela sua casa, pela sua família, pelos seus, guerreado em oração, lutado no mundo espiritual em favor deles? Deus espera que os pais preparem e projetem seus filhos nos alvos estabelecidos por eles, como discípulos bem formados para a glória de Deus. Amém? Olha só o que diz o salmista no Salmo 144, 12, que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas e as nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de um palácio. Salmo 144, 12. Olha que coisa linda, irmão, que diz esse texto. Profetiza isso sobre a tua casa, profetiza isso sobre a tua família, amém? Se o diabo está tentando tragar e tirar os teus filhos do altar, lute por eles, seja um guerreiro, guerreie por eles no mundo espiritual. Eu me lembro que dos 13 aos 17 eu dei uma desviadinha, não escancarada, mas sorrateira. Eu ia na igreja, tal, continuava indo, mas o meu coração queria provar o mundinho. Queria experimentar como é que era o mundo lá fora, irmão. Mas as palavras que foram liberadas sobre a minha vida pelos meus pais, os anos e anos de oração sobre a minha cabeça, não caíram por terra. Amém? Deus ouviu, o inferno ouviu, o mundo espiritual ouviu, e Deus realizou aquelas palavras proféticas. Fala comigo, que a minha boca seja a boca do Senhor dentro da minha casa, e não a boca do diabo, irmão. Tem muita gente que é a boca do cão, é a boca do Satã, é um acusador dos santos e não um intercessor dos perdidos, dos que estão às vezes errando. Deus te chamou não para ser do clube do diabo, o acusador dos santos, mas sim para ser do clube de Jesus, o intercessor, aquele que clama, aquele que é advogado, aquele que intercede em favor de nós. Amém? Fazer discípulos exige dedicação. Quanto tempo você tem dedicado aos seus filhos, à sua casa, à sua família? É uma tarefa artesanal. Ou seja, todo trabalho artesanal dá trabalho. Por exemplo, um violão fabricado numa fábrica tem um valor bem inferior. Mas um violão artesanal que é feito à mão, em inglês chama handmade, feito à mão, é diferente, irmão, o som é diferente, a madeira é diferente, não é em série. É individualizado, tem a mão do artista, tem o molde da pessoa, é feito não com máquinas, mas de forma artesanal, manual. Nós temos que colocar a mão na massa pela nossa família,
Amém? Saia para comer um pastelzinho, vai tomar uma garapa, passeie com seus filhos, vai tomar um sorvete, não precisa ser grandes coisas, irmãos. Me lembro que uma das maiores coisas, umas coisas mais lindas que eu fiz com meus filhos, o Emanuel acho que tinha 13 aninhos, o Miguel 12, eu peguei os dois, uma mochilinha nas costas, fiz uma viagem para o Chile com eles. Gastei na época R$ 5.000, os três. 10 dias no Chile. Irmãos, foi o melhor investimento que eu já fiz na minha vida com os meus filhos. Eu tenho certeza que eles nunca vão esquecer disso. Eu nunca esqueci. Foi a coisa mais linda do mundo. Ficamos em hotéisinhos baratos, até em pousadas mesmo, em hostels, para não gastar muito, mas aquela viagem nos marcou. Eles viram a neve pela primeira vez, foi uma coisa lindíssima, irmãos. Linda, 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 foi uma experiência maravilhosa. Eles nunca tinham andado de metrô. Nós fomos de ônibus até São Paulo, chegamos em São Paulo, na Barra Funda, pegamos o metrô até no aeroporto. Que coisa linda. Me lembro que a gente pegou um avião até Córdoba, na Argentina. E aí eu não me toquei na hora que eu estava comprando as passagens, comprei uma passagem promocional, ficamos 14 horas no aeroporto. Me lasquei. Tivemos que ficar dormindo lá, os três lá. Deitamos no chão lá, botamos um mochilinho e deitamos no chão no carpê lá. Caro pra caramba a comida lá na Argentina, no aeroporto. Me lembro que um pastelzinho era R$ 25, quase que eu caí para trás. Mas irmãos, como foi marcante aquela viagem, apesar dessas coisas. Nós curtimos cada momento. Durante 10 dias, foram 10 dias de investimento de um pai com os dois filhos. Eu me lembro, as cenas estão marcadas na minha cabeça. Nós fazendo uma trilha num parque lindo, lindo, um dos parques mais lindos que eu já fui, um parque de natureza, assim, um parque ambiental. No meio das montanhas, a gente subindo, eu, o Miguelzinho, coisa mais linda, Miguelzinho baixinho, gordinho, na época ele era todo cozido assim. Aí eu e o Emanuel na frente andando e ele, o Miguelzinho atrás, cozidinho. Não aguentou a trilha e ainda perdeu a touca que eu tinha comprado para ele. Todo estabanado, meu Deus. Mas foi lindo, foi bacana. A gente teve que ir lá atrás da touca e aquelas cenas, aquelas coisas ficaram marcadas no nosso coração. Irmão, que coisa linda. Eu aluguei um Suzukizinho, pequenininho. Tu botava 1 litro de gasolina, andava 20 quilômetros, Giovanni. Gente, mas foi lindo. A gente ficou a semana toda andando lá. 5 dias, numa das cidades mais lindas do Chile, chamada Pucón. Uma cidade de montanha, de lagos, de pesca de salmão, coisa mais linda do mundo, gente. Eu nunca vou esquecer. Quero montar uma viagem qualquer dia com os irmãos que quiserem ir comigo para lá. Quem recebe essa palavra, dá um glória a Deus. Irmãos, é uma das cidades mais lindas que eu já fui na minha vida. Que coisa legal. Projete. Entenda que fazer discípulos, cuidar de filhos, exige dedicação. É uma tarefa artesanal. E a única maneira de sermos bem-sucedidos nela é observarmos rigorosamente os ensinamentos da Bíblia sobre esse assunto. Amém? A Bíblia está cheia de versículos sobre família, sobre casa, sobre lar. Louvado seja o nome do Senhor. E a grande pergunta que surge quando nós pensamos nisso, é o primeiro ponto que nós queremos destacar: como é que será a próxima geração? Olha a geração atual. Como é que está a geração? Ela está melhorando ou piorando, gente? Se está piorando, é falha nossa, é falha dos pais, que têm terceirizado as suas responsabilidades aos professores, a babá, a não sei quem. Hoje os jovens não querem ser pais, não querem ter filhos. Porque olham para os filhos não como um presente, não como uma herança, não como um galardão, mas sim como um problema. É uma geração individualista, uma geração egocêntrica,
sabe, só pensam em si, egoístas, porque seus pais falharam lá atrás. Alguns podem pensar que filhos cristãos são um resultado natural de pais cristãos, mas a coisa não acontece nesse automatismo todo, não é automático. Deus tem só filhos, Deus não tem netos. Fala comigo, Deus só tem filhos, Ele não tem netos. Eu não posso me apoiar numa... meu pai era crente, então eu vou para o céu. Não. Cada um de nós, individualmente, precisamos tomar uma decisão consciente, individualizada sobre o Salvador. Não é automático. Não é porque eu sou filho de um pastor que eu sou pastorzinho, que eu sou crente, que eu sou filho de Deus. Não. Há relatos na Bíblia e na história de gerações inteiras que se desviaram de Deus, mesmo sendo fruto de pais crentes maravilhosos. Sim ou não? Sim. Juízes 2, de 10 a 11. Juízes 2, de 10 a 11. Há um fato assustador que o texto diz. Olha só, presta atenção. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor. Ele quem? Josué aqui. Não conheciam o Senhor. Ou seja, a geração de Josué falhou. Josué não deixou um sucessor. Josué não deixou um legado. E aí se levantou uma geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Ou seja, uma geração que não ensinou sobre as coisas de Deus, que não relatou os grandes feitos e as maravilhas do Senhor. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram a Balaíns. Balaíns eram deuses falsos. Baal significa, na língua cananeia, o Senhor. Era o Senhor dos cananitas, dos cananeus, do povo que estava ali na terra prometida, que teria que ser destruído, tirado aquele povo por causa da idolatria aos Balaíns, que eram demônios por detrás de ídolos falsos. A idolatria veio sobre Israel, porque os pais não ensinaram os princípios e valores de Deus. O texto está falando dos filhos daqueles homens comandados por Josué. Eram vencedores, tiveram sucesso, travaram dezenas de várias batalhas. Venceram 30 e poucos reis e nações, mas perderam dentro de casa. Perderam os seus filhos. Foram derrotados na área mais importante da vida, que é a família. Irmão, não adianta nada você ter sucesso lá fora. Ontem eu falei isso para os homens. Nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Fala comigo, nenhum sucesso compensa o fracasso da sua família. Hoje tem muita gente buscando sucesso, buscando riqueza, buscando ampliar o patrimônio, buscando conquistas profissionais, mas perdendo o principal. Perdendo seus filhos, perdendo as próximas gerações. A fé e a intrepidez de seus pais, ou seja, de Josué e da sua geração, não lhes foram transmitidas e eles se desviaram de Deus. Olha que tragédia, irmãos. Eles se desviaram de quem? De Deus. Por quê? Porque os pais não ensinaram os princípios e os mandamentos do Senhor. Os pais não relataram os grandes feitos do Deus de Israel. Moisés fez muito bem isso com Josué. Mas o grande erro de Josué, um líder impressionante, impactante, vencedor, triunfante, foi não ter deixado sucessores, não ter deixado um legado espiritual. Os filhos dele nem são mencionados na Bíblia. Ele é mencionado como filho de Num. Ou seja, ele teve um grande pai, mas não foi um grande pai. E teve outro pai espiritual. Quem foi o pai espiritual de Josué?
Moisés. Teve 2 pais. Num, que é mencionado várias vezes. Josué, filho de Num. E se a Bíblia mencionou, irmão, é porque ele era um grande homem. Que formou um grande homem. Só que a segunda geração falhou. A geração de Josué falhou. Sabe o que a Bíblia diz? Cada um fazia o que achava que parecia ser do bem. Cada um fazia segundo o seu coração. E não aquilo que Deus havia mandado eles fazer. Coloca a mãozinha no seu coração e fala assim: Senhor, tenha misericórdia de nós. Que a minha geração ensine a próxima geração os grandes feitos e os mandamentos do Senhor. Vamos repetir? Fala que a minha geração ensine as próximas gerações os grandes feitos e os mandamentos do Senhor. Em segundo lugar, perspectivas equivocadas na criação dos filhos. Olha só algumas perspectivas erradas. Uns confiam num derramar do Espírito e vivem com seus filhos uma espécie de expectativa mística. Nós vemos isso muito nas igrejas pentecostais. Eles confiam muito no derramar do Espírito e numa expectativa mística. Acham que simplesmente por servirem a Deus, às vezes com muita dedicação, o Senhor se responsabilizará pelos seus filhos. Olha só, irmão. Mas a responsabilidade da criação dos filhos não é de Deus. É de quem? É dos pais. Tem muita gente que fala em língua, rodopeia, profetiza, é cheio de dons, é cheio de reteté, mas não cria os filhos no temor do Senhor. E os filhos são um escândalo para os pais. Quantos e quantos filhos de pastores desviados, quantos e quantos filhos de profetas, de irmãos, de vários ministérios, das diferentes áreas da igreja, não conseguiram, falharam, porque entregaram tudo nas mãos de Deus, sendo que boa parte, existe a parte de Deus, é claro, nós falamos hoje, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigiam a sentinela. É o Senhor quem edifica o lar, mas existe a nossa responsabilidade. Sim ou não, irmãos? Será que você tem ensinado seus filhos a serem homens valorosos, mulheres de valor? Quando tem alguma coisa errada, você se omite ou você se posiciona? É claro que quando os filhos são adultos, eles já têm autonomia, mas você, no mínimo, tem que aconselhar e orar por eles. Fala comigo, aconselhamento e oração. Talvez até eles não façam aquilo que você aconselhou, mas as suas orações ninguém pode ir contra elas. E você tem que se posicionar sempre do lado de Deus. Outros terceirizam e confiam na ação alheia sobre eles. Pensam que uma boa escola cristã ou a influência da igreja será suficiente para firmá-los no caminho do Senhor. Como a gente vê isso na igreja? Pais que acham que é função do pastor ensinar os filhos deles. Pais que acham que é função da professora, da coordenadora pedagógica e da diretora do colégio cristão ensinar os filhos deles. Presta atenção, irmãos, colégio, escola é para educar no conhecimento. Virtudes, valores, educação. Quem dá é pai e mãe. Amém? É você, papai e mamãe, que tem a responsabilidade de ensinar e gerar filhos educados. Corrigi-los em amor, admoestá-los, como diz Efésios 6. No temor do Senhor. Entretanto, para nós fecharmos, essas expectativas estão erradas. Eu não posso terceirizar para outras pessoas aquilo que cabe a mim como pai, discipular os meus filhos no Senhor. Fala comigo, pais que discipulem os seus filhos
no temor do Senhor. Irmão, se você gerar temor do Senhor nos seus filhos, é tudo que eles precisam. Filhos são formados no contexto da família. As demais estruturas são estruturas de apoio e cooperar. Tem a salinha das crianças, tem o trabalho com jovens, tudo para cooperar com aquilo que você já está fazendo na sua casa. Sim ou não? Sim. Mas lembre-se, o dever é seu, a responsabilidade é sua. Eu não estou aqui botando um julgo, um peso. Eu estou ensinando para você qual é o seu papel, a sua função. Tá joia, queridos? Amém? Creia nisso. A igreja está aqui para te apoiar, a igreja está aqui para cooperar com você, as escolas cristãs também. Mas é função nossa discipular os nossos filhos no temor do Senhor. Fala comigo, é minha função, como pai, discipular os meus filhos no temor do Senhor. Terceiro, para fechar aqui, o amor é a base para o discipulado dos filhos. Presta atenção, irmão, não é a grosseria, não é a estupidez, não é a violência física, verbal, emocional, não é isso, gente. Pelo contrário, isso é traumatizante, isso é terrível. Claro que você tem que ser firme, você não pode ser mole, você tem que ser firme no Senhor, mas com amor. Nós temos que ter amor e carinho de um lado e firmeza e disciplina do outro. Fala comigo, amor e carinho, firmeza e disciplina. Tem que ter firmeza e disciplina. Deus é assim conosco. Leia lá Hebreus 12. Deus disciplina os seus filhos. Os filhos que Ele ama. E a Bíblia diz assim, se vocês não forem disciplinados é porque vocês já não são filhos, vocês são bastardos. Disciplina não é um sinal de rejeição, de abandono, não. Disciplina é um sinal de amor. Colocar limites nos filhos é um gesto de amor. Deus coloca limites sobre nós, sim ou não? O que Paulo diz em Coríntios? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aqui está o limite da liberdade cristã. Eu tenho liberdade, sim ou não? Mas nem tudo me edifica, nem tudo me convém. Existem limites que são protecionais. É um gesto de amor de Deus comigo e com você. Para que não sejamos escravizados, dominados. O amor é a base para o discipulado dos filhos. Não haverá formação de caráter cristão num ambiente que não seja impregnado do amor de Deus. O amor é o vínculo da perfeição, Colossenses 3,14. Antes de qualquer coisa, filhos precisam estar seguros de que são amados pelos seus pais. Como nós vemos hoje adolescentes, jovens e adultos que não se sentem amados pelos seus pais. E eles são igual esponjinhas assim. Querendo serem amados, querendo serem acolhidos, querendo, sabe? E nós como igreja temos que suprir essas carências. Sim ou não, irmãos? Quando outros falham, nós temos que suprir essa carência no mundo espiritual. Lembre-se o que Deus diz na sua palavra, procurei alguém que estivesse na brecha, não encontrei ninguém, diz o profeta. O que é estar na brecha? É ver uma necessidade, uma lacuna, uma abertura, e você construir uma ponte de amor, de provisão de Deus naquela necessidade. Sim ou não? Eu fui pastor de jovens 20 anos, irmãos. Como eu vi jovens que não se sentiam amados. E aí nós, como pastores, nos tornamos pais espirituais de muitos e muitos jovens. Essa semana mesmo eu liguei para um dos filhos ministeriais espirituais meus e falei, cara, essa semana eu preciso sentar contigo para a gente conversar, tomar um café. Cara, ele ficou todo feliz. Como é importante isso.
Me lembro de várias vezes ter dado livros para ele. Ele é um menino inteligentíssimo. Hoje ele tem 3 faculdades. Hoje ele é professor numa escola, um dos melhores professores. Eu fiquei muito feliz que eu vi um relato da diretora dele falando que ele é um dos melhores funcionários, um dos professores com maior potencialidade dentro da sua escola. E era um menino que chegou na igreja todo problemático, que não se sentia amado nem acolhido, pais destrambelhados, mas na igreja ele foi amado, ele foi acolhido. Houve alguém que acreditou nele, que investiu na vida dele. E hoje ele é um baita profissional, um menino precioso, um homem de Deus, que está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Amém? Será que Deus pode contar contigo diante da necessidade? Sim ou não, irmãos? Deus quer usar você. Quando houver uma necessidade, quando você perceber alguém que precisa de carinho, de afeto, de amor, é claro, sempre com pureza, nada de coisa errada, é óbvio. Você vai suprir com o amor puro de Deus, com amor paternal ou maternal, se você é mulher. E isso é tremendo. Filhos precisam estar seguros de que são amados pelos seus pais. Amém? Será que os seus filhos sentem isso? Isso tem que ser revelado de maneira prática, através da amizade, do tempo de qualidade, de manifestações físicas, ou seja, abraço, beijos, e verbais de carinho, de perdão e de tantas outras práticas que demonstram o valor que eles têm no seu coração. Será que eles se sentem valorizados, amados, abraçados, beijados, acolhidos, aceitos por você como pai, como mãe? Porque se não receberem isso dentro da casa, irmãos, eles vão procurar lá fora de casa. E lá fora de casa não vai dar nada bem. É dentro de casa que eles precisam receber isso. Amém? Amizade, tempo de qualidade, toque físico, manifestações físicas de carinho, de afeto, de amor. Voltando a falar, claro, sempre com pureza, respeito e honra. Atitudes verbais de carinho, ou seja, palavras de afirmação, de perdão e tantas outras práticas que demonstrem o valor que eles têm no seu coração. Amém? Vamos nos colocar de pé diante do Senhor e, como pais, vamos pedir essa graça de Deus. Agora lembre-se, irmão, talvez você esteja olhando para mim dizendo: ah, pastor, eu não tenho filhos, ou eu já criei meus filhos. Irmãos, você pode ter filhos espirituais. Amém, queridos? Talvez você já teve filhos naturais, já criou, já cumpriu a sua função, mas você pode ser uma mãe espiritual, um pai espiritual, e não vai faltar filho para você. Sim ou não, irmãos? O que mais tem é pessoas necessitadas de pais e mães espirituais. E Deus não quer levantar só eu, Rio, dos obreiros aqui, não. Deus quer levantar cada um de nós aqui. Amém? Por mais que os teus pais erraram, você pode fazer tudo diferente. Através de você, uma nova geração abençoada vai surgir para a glória de Deus. Eu declaro e profetizo isso sobre a tua vida. Coloque a mão no seu coração e declare: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, a que preço for, que eu tenha que pagar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Coloque a mão no seu coração, fala comigo: Senhor, eu quero não apenas ser um filho de Deus, mas ser pais espirituais. Senhor, dá-me um coração paternal,
o amor paternal de Deus sobre o meu coração, que os meus olhos sejam os olhos de compaixão de Deus, sejam os olhos de amor do Senhor, que as minhas mãos sejam as mãos de Deus, que o meu abraço seja o abraço de Deus, que o meu ombro amigo seja o ombro amigo de Deus, que o meu toque seja o toque do Espírito Santo, o toque de Deus, o toque da graça de Deus, que o meu abraço seja o abraço de Jesus sobre aqueles que necessitam, em nome de Jesus. Eu quero o coração paternal do Senhor dos Exércitos. Eu serei uma bênção, eu serei abençoado, mas serei uma bênção para a glória de Deus. Dá-me um coração amoroso, um coração gracioso, um coração perdoador, um coração que acredita nas pessoas, um coração de Jesus, um coração movido de compaixão e de graça em favor daqueles que necessitam, para o louvor e glória do teu nome. Eu recebo um novo coração, um coração semelhante ao de Jesus, a mente de Cristo, a visão espiritual e uma boca profética, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Levante as suas mãos para os céus, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha com a sua paz. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. A bênção, a graça, a glória e a unção do Senhor. Que a bênção do Senhor venha sobre você. Que o Senhor te purifique completamente, te santifique em tudo. O teu corpo, a tua alma e o teu espírito permaneçam íntegros e irrepreensíveis até a volta de Jesus de Nazaré. Que o Senhor seja o teu tesouro, que a tua família seja um pedacinho do céu, e que a graça de Deus venha sobre a tua vida, te dando força, capacitação para ser um vencedor em todas as áreas da sua vida, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Quarta-feira, dia 3 de agosto, a próxima quarta, 20 horas, aniversário da igreja. Se você puder, vem estar conosco. Cada família ou cada 2, 3 pessoas traga meio cento de salgadinho. O refrigerante é por nossa conta, tá bom? Quem também quiser trazer, está livre para abençoar também, tá joia? Um abraço, amados. Venha, não perca. Pastor Rodrigo Bertoldi vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém. Paz, queridos. Deus